Olá, você está no canal Capitão Viajante, seja muito bem-vindo. Hoje eu irei falar sobre um livro muito especial chamado O Iluminado. O livro foi escrito por esse camarada aqui, o Stephen King. Ele é um autor renomado do horror, da fantasia e da ficção. Ele tem várias obras de vários gêneros, como O Nevoeiro, It a Coisa, Os Olhos do Dragão. E agora vamos para a data em que o livro foi escrito. O livro foi escrito em 1977 e publicado originalmente pela editora Doubleday. No Brasil, o livro ele foi publicado e republicado por 3 editoras diferentes. Eu vou citar essas editoras. A primeira editora foi a editora Objetiva, a segunda editora foi a editora Ponto de Leitura e a terceira editora é a editora Suma de Letras. Inclusive, a edição que está aqui em minhas mãos é da editora Suma de Letras, é a edição Biblioteca do Horror do Stephen King. Essa edição ela vem com um prólogo e um epílogo inédito, um prólogo que foi perdido originalmente nos manuscritos e que recentemente foi recuperado, e um epílogo que foi planejado, mas que foi retirado. É uma edição muito boa e recomendo comprar. O livro, a história do livro é dividida em 5 partes, 7 contando com o epílogo e prólogo da edição. Tem originalmente 58 capítulos, em 517 com a versão especial. O Iluminado é um livro que aborda alguns problemas que o autor vivenciou durante sua vida, como o alcoolismo que ele enfrentou, os problemas de alcoolismo que ele enfrentou na época que ele bebia para conseguir inspiração nas suas histórias. Ele bebia e ficava embriagado. Esse era um problema que ele sofria e que ele acabou introduzindo dentro da história. Um exemplo de como isso está dentro da história é através da figura do Jack Torrance, que enfrenta a abstinência do uso de bebidas. Ele gosta muito de beber, ele tem problemas, isso gera problemas com a família. E outro tema, outra fonte de inspiração que serviu e que está dentro da história foi no fato de que o livro foi baseado na vez em que o autor se hospedou num hotel. O hotel, inclusive, que vai estar aparecendo imagens aí, o Stanley Motel. Ele se hospedou no hotel na época de inverno e ficou sozinho com a família. Todo aquele tempo sozinho causou um grande medo nele, sem contar que havia relatos de que o hotel era assombrado. Tudo isso serviu de base para a história do livro. Todos os personagens, as locações, o tema, os vilões. O primeiro personagem que nós iremos analisar é o Jack Torrance. Ele é o pai da família e é o meu personagem favorito da história. Ele é meu personagem favorito porque ele é um personagem dúbio. Mas o que é um personagem dúbio? Um personagem dúbio é um personagem cinza, é um personagem multifacetado, um personagem que tem características boas e ruins. Eu vou explicar. Durante a história, o Jack, ele, junto com sua família, é um dos protagonistas da história. Mas, eventualmente, quando acontece todo o desenrolar da trama, ele se torna um dos principais antagonistas da obra. Jack Torrance, ele tem muitos traumas advindos da sua infância, como o fato dele ter sido abusado fisicamente pelo pai alcoólatra quando ele era pequeno. Esse mesmo abuso, ele acaba transferindo para o filho mais tarde, quando ele acaba quebrando seu braço e o agredindo de várias formas. No início da história, o Jack começa querendo, assim na sua jornada, ele começa querendo fazer de tudo para ser um bom pai e marido para a sua família. Por exemplo, ele começa tentando parar de beber, ele tem problema com o alcoolismo, então ele começa tentando parar de beber e também tenta se dedicar ao máximo ao trabalho. Só que o hotel, onde o Jack acaba indo trabalhar como zelador de inverno, é assombrado por uma entidade maligna. Essa entidade começa a tentar influenciar o Jack nos seus hábitos negativos. Por exemplo, ele começa a voltar a beber e ele começa a despertar de novo o seu lado violento contra a família. Essa influência ela é tão forte que chega num ponto onde Jack cogita matar a mulher e o filho, esse lado violento dele. No final do livro, o Jack ele acaba sendo possuído pelo hotel e ele acaba se tornando um completo lunático, um homem insano. A segunda personagem é a Wendy. Ela é a mulher do Jack Torrance. Na história, inicialmente, ela concorda em ir com ele e o filho para o hotel. Depois disso, ela acaba se arrependendo, mas inicialmente ela acaba concordando em ir com eles. Na história, ela e o Jack acabam tendo um relacionamento bem complicado, cheio de brigas e discussões. Chegou num ponto onde até ela chegou a cogitar o divórcio junto com o marido.
a personagem tem um papel fundamental na história. Ela acredita na existência dos poderes do filho e defende ele quando o pai discorda sobre alguma coisa envolvendo as habilidades dele. Durante o enredo, ela presencia os fenômenos no hotel, os fenômenos sobrenaturais, os fantasmas, as aparições sobrenaturais. Ela também, no final, é atacada pelo Jack quando ele se torna um louco. Ela luta contra ele se defendendo com uma faca numa cena bem tensa e cheia de ferimentos físicos. Ela passa por uma jornada onde deixa de ser uma mulher indefesa para revelar o seu lado independente. O terceiro personagem é o Danny Torres. Ele é filho do Jack e da Wendy. O Danny, por mais que a história seja centrada na família, nos três personagens, o Danny é o verdadeiro protagonista, ou o que mais se aproxima de ser o verdadeiro protagonista. O Danny tem uma personalidade excêntrica e estranha, mas diferente de muitas obras onde se apresenta uma criança com uma personalidade excêntrica e estranha, né, nessa história isso não o torna irritante, porque em muitas obras que apresentam personagens assim, a história acaba se tornando irritante por causa dos trejeitos dele, mas nesse caso você acaba se apegando a ele e adquirindo certa afeição. Durante a história, nos é revelado que Danny é um iluminado, um ser com habilidades especiais como telepatia, visão de futuro, além de poder ver espíritos. Por ser um ser tão iluminado, Danny acaba sendo atacado constantemente pelo hotel, que está interessado nele. Eu não poderia deixar de falar do vilão principal da história, o Hotel Overlook. Na história, ele é quase uma presença personificada. Ele é um edifício com um passado bem sombrio, onde diferentes donos passaram pelo hotel, além, é claro, de inúmeros assassinatos e suicídios que ocorreram no local. Na história fica implícito que há uma influência sobrenatural nas mortes, como se o hotel fosse um abismo que atrai violência. O hotel está interessado em possuir o nosso protagonista Danny. Ele tenta isso de várias maneiras, como objetos que atacam o garoto, fantasmas, arbustos que se mexem sozinhos e a maneira mais suja que ele poderia fazer. Ele tenta influenciar o pai a matar o próprio filho. Além disso, o Danny percebe no início da história que o hotel já era um local perigoso, porque ele começa a ter visões sobre o local, visões assustadoras. O quarto personagem é o personagem do Dick Hallorann. Dick Hallorann, na minha opinião, é o arquétipo do mentor. Mas o que seria isso? É o tipo de personagem que está na história para guiar e ensinar o protagonista. O papel de Dick Hallorann na história é explicar e introduzir o conceito de iluminação para Danny. A escrita do autor é muito única e original, fácil de se identificar caso você já tenha lido um dos inúmeros best-sellers que ele já escreveu. A escrita dele é muito focada num lado lírico sincero, onde ele descreve as emoções e os pensamentos dos personagens, enquanto ele pincela alguns detalhes como com a onisciência do narrador, ou seja, um narrador que sabe de tudo, sobre todos os detalhes. Ele sempre fica alternando os pontos de vista, sendo pessoal e impessoal ao mesmo tempo. Quando o Stephen King vai para o lado do sentimentalismo e descreve os pensamentos dos personagens, você fica tão conectado pela descrição detalhada e realista das reflexões que quando eles são interrompidos, seja pelo autor ou por um elemento externo na história, você sente que o pensamento que foi cortado fosse seu. Você sente como se ele fosse seu. E isso acaba sendo o ápice da escrita dele. Outra coisa interessante da escrita do autor é que ele não precisa utilizar do elemento surpresa para causar medo. Ele simplesmente joga uma descrição absurda como se fosse nada. Um belo exemplo disso é a cena da banheira, da mulher da banheira, onde ele simplesmente descreve as mãos dela agarrando o pescoço de Danny como se fosse nada. Algo corriqueiro na obra do autor, como O Cemitério, It a Coisa, entre outras obras. Os prólogos e epílogos, eles são bons. O prólogo serve mais como uma coletânea de contos do que um prelúdio em si, sendo que a maioria das histórias é protagonizada por um personagem que aparece ou é citado na história, como Roger Towner e Horace Durant. O epílogo já é uma extensão do final, onde explica o que houve com o hotel e a partir de recortes de jornais que vão se conectando com outros recortes, formando uma notícia completa. As jornadas de alguns personagens são boas e instigantes. A jornada do Jack indo de um homem são a um homem louco e reflexo do pai abusivo é muito boa e até divertida, mesmo sendo mórbida e triste de se ver, pois é um pai querendo matar o filho, mesmo sendo esse o ápice da narrativa. A jornada do Danny também é boa,
é muito boa. A ideia dele aceitando os seus poderes e o peso de ser um iluminado é muito interessante e muito significativa no final do livro. O passado do hotel é algo bem interessante também de se ver, sendo constantemente explorado, tendo assim como qualquer edifício real, seus acontecimentos trágicos que marcaram a história, rostos e locais famosos, seus inúmeros donos. Isso tudo o torna um personagem também na história, na obra. Agora vamos para os defeitos. Na minha opinião, alguns personagens tiveram jornadas simples demais, como Dick Halloran e Wendy. Faltou um pouco mais de complexidade no arco desses personagens, mas nada que tire a importância deles e personalidades que eles têm. Um ponto ruim nas obras do Stephen é que tem algumas partes que ficam arrastadas pelo excesso de detalhes que ele coloca nas suas obras. Um bom exemplo disso é a parte onde o Jack descobre a história do hotel. Ele lê alguns jornais e o autor vai jogando toda a jornada do edifício até ali. Tem algumas partes que são boas e interessantes, mas em sua maioria é bem chata e poderia ter sido colocada de outra forma ali. Algo que o Joe Hill, o filho dele, faz bem melhor em comparação ao pai. Mas até essas partes arrastadas acabam sendo compensadas pelas partes não arrastadas do autor, como se a escrita fosse uma balança, um equilíbrio ou uma faca de dois gumes. Outro ponto que eu achei muito ruim foi um momento específico, quando o Jack surta de vez e parte para o ataque. Todo o trecho dele demonstrando sua loucura acaba sendo bem fraco. O autor não dá a mesma construção que deu ao Jack, de pai amoroso e gentil. Outro ponto que eu achei ruim foi na parte da loucura do Jack. A loucura do Jack não tem uma construção tão bem feita quanto é da sua sanidade. O Jack acaba sendo reduzido a um personagem chato e desinteressante lá pro final da história. Algo que o filme do Iluminado, dirigido pelo Stanley Kubrick, fez muito bem melhor, dando mais personalidade ao lado insano dele, gerando cenas mais marcantes, como a cena da porta e a cena dele ficar rindo no congelador. Além de que esse momento chave da história acaba sendo bem curto no livro, enquanto no filme dura mais. Outro ponto negativo é mais da edição. Achei a tradução revisada da edição especial Biblioteca do Horror bem complicada e cheia de termos chiques, o que atrapalhou um pouco o entendimento da história. Eu prefiro mais a tradução das edições anteriores, como a da Ponto de Leitura. Mas o tamanho padrão das letras da editora Suma de Letras está perfeito, por mais que ache que eles poderiam ter isolado os pensamentos em parênteses. Eu acho que ficaria melhor de se entender. Então foi isso, pessoal. Agradeço pela atenção. Essa foi a resenha. Deixem o like e se inscrevam no canal, porque teremos mais resenhas no futuro. Não posso fazer as resenhas que vocês querem, mas eu posso fazer as resenhas do livro que eu ainda tenho. Então é isso.